A espiritualidade, né? As pessoas elas têm medo da espiritualidade, curiosidade e também, muitas vezes, incredulidade, né? Porque eu vejo assim, quem tem sensibilidade já não duvida. Sim, Quem não tem sensibilidade, duvida, mas tem medo. é. Esse que é o ponto, né? E a pessoa que se diz totalmente cética, não acredita em nada, ela também tem medo. Se apertar, tem medo. E todos têm um inexplicável na vida, todos têm alguma história que busca uma explicação, algum sentimento, alguma situação desagradável. Tirando a questão do ser humano em si, das próprias fragilidades do ser humano, da própria mente, da própria trajetória, nós temos a questão dos espíritos, que também interferem, como está lá no livro dos espíritos, muito mais do que possamos, né, compreender, Imaginar. que nós possamos imaginar na vida das pessoas. Muita gente deve perguntar isso para você. Não tenho sensibilidade, estou sentindo algumas coisas estranhas na minha vida, está tudo dando errado. Como é que eu posso identificar a presença de espíritos mal intencionados na minha trajetória e, e que tipo de situação faz essa pessoa conseguir um livramento, né? Que tipo de prática, que tipo de comportamento que a pessoa pode ter? Tá. Muita gente me pergunta, me procuram, mas na verdade a maioria das pessoas que nunca viram nada, mas sabe que existe alguma coisa porque a vida começa a mudar, né? Então, é claro que a gente pode falar que tudo começa pela energia. Quando você está com uma energia boa, nada de ruim vai te acontecer, porque você cria uma casca aqui, né, para de proteção. Mas quando você está com energia ruim, o que acontece? Entram os negativos. E aí começam a acontecer as coisas na tua vida. Então, o que eu falo muito, além da terapia, eu peço para as pessoas, tem que orar, gente. É orar e vigiar, né? Tem que orar, porque é claro que às vezes não é o 100% que ajuda, mas melhora muito a energia da pessoa, né? Então, você tá lá orando, tendo fé, né? Você se conecta com todo, né? Com Deus, eles não gostam. Então, eles acabam caindo fora, né? Outra coisa, tem algumas práticas que eu já até falei aqui do Merkaba ou Merkaba, que a gente usa como proteção, cria um escudo de proteção que a gente chega a ficar invisível, né, para os obsessores, né, parceiros de afinidade. Então, eles acabam não enxergando a gente, então não vão chegar, né, na gente. E outra coisa é estudar e entender, porque muita gente que me procura, a pessoa às vezes não estuda, não entende direito, e fala, pô, tá acontecendo isso comigo, mas eu tenho um azar, que azar é esse? Às vezes não é azar. Às vezes são obsessores e espíritos que estão lá por conta da energia daquela pessoa, né? Por exemplo, quando eu faço de ambiente, tem muita gente que fala, mas eu tô sentindo que a minha casa tá diferente, tá tudo dando errado aqui dentro. Quando eu faço de ambiente, a gente descobre isso. Por quê? Sempre tem portais abertos, tá? E também a energia daquele terreno lá, né? Como eu já falei também algumas vezes que eu vim aqui. Tem a energia daquele terreno. Então, quantas pessoas estão lá mortas e nem sabem que morreram? Quantas pessoas estão lá que, às vezes, compraram o terreno há muito tempo atrás, morreram, só que eles acham que é materialista, né? Acham que aquele terreno é deles e eles não vão sair de lá. Então a egrégora pega essas entidades, encaminha para o hospital de cura e a energia fica boa. Mas a pessoa também tem que estar equalizada com a energia. Eu falo para todo mundo, gente, não adianta fazer uma terapia e não limpar o seu campo energético e você não continuar, né? Então, tem que ter, a gente tem que entender que a nossa energia, a gente é o que a gente pensa. Então, tudo que acontece na nossa vida é por conta da energia, tudo é energia. Então, se você está com energia ruim, claro que você vai atrair coisas ruins. Se você está com energia boa, tudo vai fluir na tua vida. Então, é um cuidado que tem que ter de todos os lados. Não só uma limpeza energética, mas você tem que estar limpo, porque a mudança vem de dentro de você, é de dentro para fora. Tá? Os casos de espíritos muitas vezes presos em ambientes, às vezes as pessoas elas falam, não, ele está dentro do meu armário, ele está dentro do... ele se esconde ali na parede e tudo mais.
E a pessoa, às vezes, vai com essa questão, Sim, porque ouviu em algum lugar que tem isso, e é uma coisa que eu penso aqui para a gente refletir. O fato de não ter, e a pessoa ficar insistindo tanto que tem, pode aproximar algum espírito desse tipo, né? sim. Às vezes a pessoa acha que tem, ela teve um sonho lúcido, ela teve uma projeção astral. Aconteceu já, até com o Leandro. Vou citar o Leandro de novo aqui. Ei, Leandrão, tá sempre aqui nos É bastidores, bom né? que ele tem experiências e aí a gente também pode usar. E quando uma vez ele saiu do corpo, ele fez uma projeção astral e eu não tinha feito ainda a limpeza de ambiente na minha casa, porque eu nem fazia terapia. E aí ele falou que ficou foi um ambiente estranho, estava escuro o ambiente, só que ele viu um espírito em cima do guarda-roupa. E ele achou estranho aquilo, isso na projeção astral. Só que a gente já estava sentindo dentro de casa que tinha uma energia estranha. E aí, nesse dia, ele entendeu que estava lá e a energia era no quarto. Então, estava lá esse espírito em cima do guarda-roupa, era como se fosse uma criança com medo, estava encolhido, e ele olhou para essa criança, mas ele viu que a pessoa, né, a entidade estava com medo, mas a entidade também estava perdida. E aí, depois de um tempo que eu vim fazer todas as terapias, tudo, eu fiz a limpeza lá no meu apartamento, e aí nós fechamos os portais. E essa entidade, ela passava por um desses portais, só que não sabia que estava lá. Ela estava se assustando com a gente. Como se tem aqueles filme Os Outros, é mais ou menos Uhum. aquilo. A entidade que estava se assustando com a gente, porque estava perdida, não sabia que tinha morrido, mas aí a egrégora pegou a entidade e encaminhou para o hospital de cura. Então, os portais foram fechados e a energia, nossa, mudou totalmente. Nunca mais, em nenhuma projeção que ele teve, ele viu nada. Então, você vê que eu faço em casa e ainda ele dá um aval para mim, né? Que tá tudo certo. Mas é interessante, porque às vezes a entidade não sabe o que está fazendo lá, né? Não sabe que morreu, ou está lá assustada porque está sozinha, não pediu ajuda, ou a pessoa não estuda e não sabe que tem que pedir essa ajuda, né? Então a pessoa às vezes não consegue ver a luz. E aí, depois de toda essa limpeza, além de limpar, claro, o ambiente, a gente ajuda as entidades a irem para outra dimensão, mas com a ajuda do mentor deles. Então eles vão estudar, vão caminhar na vida aí, na vida E dimensional deles. esses exemplos de casos reais aí, né? Que nem você colocou o exemplo do Leandro. Tem outros exemplos também, né? Assim, a gente pode colocar alguns aqui, tipo, encarnado, às vezes, tá prejudicando o encarnado. Tá num processo de obsessão também, né? E já procuraram você para esse tipo de coisa? E se tiver algum exemplo também? De uma obsessão de encarnado para encarnado, duas pessoas que estão ali no mesmo dia, no mesmo espaço, no mesmo trabalho, ou casados, ou, né? O desencarnado para o encarnado, que normalmente é comum, e o encarnado para o desencarnado, né?